momento, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Esse Evangelho, deixa eu mais Bíblia um pouquinho. Amém? Evangelho de Marcos. O nome desse moço chamava-se João Marcos. Mas devido ter outro João na Bíblia, eles colocaram só Marcos para não confundir. Eu gostaria de ler o último capítulo de Marcos. Esse moço era um escritor. Ele tinha uma habilidade para escrever. E foi muito usado nas mãos do Senhor nas suas leituras. Eu quero mencionar um texto aqui que é bem conhecido de todos os irmãos. No livro de Evangelho de Marcos, no capítulo 16. E é onde a gente encontra aqui uma situação bem assim chamativa, que muitas vezes a gente passa despercebido, sobre o texto que nos dá uma autoridade e um poder para poder anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. E muitas vezes a gente apresenta Jesus como se fosse um objeto, né? Como se ele fosse uma pessoa assim que viesse a resolver os seus problemas. E ele resolve. Mas nós temos que apresentar às pessoas Jesus como libertador. Você carrega um fardo que muitas vezes não é teu. E não existe ninguém que tire isso da gente. Só tem um que pode tirar. E esse é Jesus, o Nazareno, o enviado de Deus, aonde o mundo todo é contaminado por esse pecado. Mas existe um homem, somente um, que pode libertar a sua vida, pode transformar o seu coração, pode tirar esse fardo. Não quer dizer que você não vai passar por lutas. A luta do crente é bênção do crente, sabia? Só que por trás de uma luta vem as bênçãos do Senhor. Às vezes o Senhor está testando o teu coração, a tua fé, está te provando, para que você esteja preparado, para que lá na frente você possa suportar algumas coisas mais difíceis da sua vida. Por exemplo, assim, o irmão estava falando sobre ter as coisas na terra. Deus é dono de todas as coisas, pertence a Ele. E Ele dá a quem Ele quer. Tem pessoas que têm possibilidade de administrar coisas grandes, né? Mas tem pessoas que já não têm. Ele perde a fé no caminho. Então Deus sabe que dá na medida certa. Amém? Então vamos ler o que eu gostaria de ler. Eu quero fazer uma mensagem assim um pouquinho textual, mais textual, para que a gente leia um versículo, medita e vai lendo. Diz a palavra do Senhor assim. Eu estou na linguagem de hoje. E essa Bíblia, eu gosto muito dessa Bíblia porque ela explica um pouquinho melhor para a gente. Diz assim, o versículo 1 diz assim: depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntaram uma às outras: quem vai tirar a pedra para nós? A pedra que fecha a entrada do túmulo. E elas diziam isso porque a pedra era muito grande, mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada
Então, elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco, sentado no lado direito. E elas ficaram muito assustadas. Mas ele disse: não se assuste, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Veja o lugar onde ele foi. Ele foi posto. E agora vão e deem esses recados a Pedro, a Pedro e aos outros discípulos. E ele vai adiante de vocês para a Galiléia, e lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estava com muito medo. Jesus ressuscitou no domingo bem cedo e apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ele foi contar isso aos companheiros de Jesus, pois ele estava triste e chorava quando ouviram dizer que Jesus estava vivo, que tinha aparecido a eles. Eles não acreditaram. A gente sabemos que Maria Madalena vai até o túmulo, o terceiro dia, porque Jesus, ele veio com essa missão. Mas quando ele preparou os discípulos, os apóstolos ali, e aqueles moços acreditavam em Jesus enquanto ele tinha vida, a partir daquele momento que ele foi ali crucificado, através dos soldados romanos, então ele estava ali preparando, os discípulos para essa situação que ia acontecer. Era um ato muito importante, porque Jesus veio e ele sabia que isso iria acontecer. O que muito me chamou a atenção nessa história, nesse fato que aconteceu, tão importante para nós, quanto para eles também, é que Jesus, ele começa a anunciar o Evangelho desde um menino já. E ele começa a anunciar, falar do Evangelho para as pessoas. Falar desse evento maravilhoso que ia acontecer daquela época para frente. E eu quero dizer a vocês que muitas pessoas não acreditavam naquele menino. Achavam que aquele menino estava falando coisas que não tinha nada a ver, achando que era um falso profeta. Mas ele era um enviado de Deus. E muitas vezes aqueles que são enviados de Deus não são aceitos. São às vezes repudiados, reprovados por alguém. Porque às vezes ele é mais simples. Aí chega uma pessoa uma pessoa mais preparada, que é um falso profeta, ele vem abranjando multidões, conquistando o coração de pessoas. E às vezes as pessoas acabam se dando mal porque acreditam no falso. Mas a mensagem verdadeira, ela é curta e objetiva. E Jesus trouxe naquele momento para aquele povo um preparativo para eles, para que eles viessem depositar a sua confiança no seu propósito, no seu ministério.
E ele preparou ali os seus apóstolos, os discípulos, e ele colocou 12 apóstolos. E quando ele estava bem no finalzinho ali do seu ministério na terra, né, que ele continua, em carne, né? Em carne, porque ele continua ainda abençoando a sua vida. E quando ele estava ali, houve algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, o Judas, o traidor, ele traiu Jesus. Eu não sei o que passou para a mente daquele moço, mas o Senhor Jesus avisou ele: algum de vós há de me trair. E aí esse traidor, ele não se deu conta. Ele achou assim que aquilo era um caos, uma brincadeira, uma situação assim, nada daquilo acontecer, porque o inimigo já tinha feito a cabeça dele. E naquele momento que ele entregou Jesus, traiu Jesus com um beijo, e passado alguns momentos, ele percebeu em si que a sua oportunidade já tinha vencido, que Deus o avisou. Tem situações na nossa vida que Deus nos avisa, e Ele nos mostra, e a gente às vezes cai de bobeira, cai porque a gente esquece dos propósitos, cai porque a gente esquece, e o crente é tão despercebido que a gente esquece às vezes o que Deus avisa a gente. Mas lá naquele momentinho que você está passando por uma situação, você lembra: oh, mas Deus me alertou. E o Judas foi e entregou Jesus. Mas a angústia dele foi tão grande, foi tão difícil, que ele acabou entregando a sua vida na mão do próprio Satanás. E ele praticamente tirou a sua própria vida com as suas próprias mãos, se enforcando. Mas quem fez tudo isso foi um maligno, que colocou aquela angústia naquele coração por ter traído o Filho de Deus. E esse nome, Judas, é um nome que ficou muito escasso. Você conhece alguém com o nome de Judas? Eu não conheço nenhum. Não conheci nenhum. Então esse nome marcou histórias. Esse nome era muito comum em Israel. Judas, por ser judeu, não Judas. Até Jesus teve um irmão, eu acredito que era um dos mais novos de Jesus, chamado de Judas. E temos uma carta escrita por ele, não sei se os irmãos já perceberam. Essa carta dele está escrita em antes de Apocalipse, fica bem no meio, é um capítulo só. E Deus usa esse moço, eu acho que ele tinha vergonha do nome dele depois, mas ele já era nascido quando ele veio para ele. E ele alerta as pessoas, ele usa a carta, ele apresenta, faz a sua apresentação, que ele é o Jesus, ele é o irmão de Tiago, irmão de Jesus. E ele mostra o caminho, mostra as quedas dos seres humanos, mostra as quedas das pessoas que passou, né? Se você vai ler, você vai observar que ele vai orientar sobre as quedas das pessoas, até mesmo a queda dos anjos que caíram do céu. E que veio Miguel e arcanjo ali para poder pegar aqueles anjos, porque eles queriam pegar o corpo de Moisés. E esses dois homens, dois anjos do Senhor veio para guerrear contra esse mal, para lutar contra esses anjos malignos, né, que queriam o corpo de Moisés. Por que eles queriam o corpo de Moisés? Eles queriam fazer de Moisés um líder tão poderoso que ele fosse o Salvador. E Jesus ficaria de lado. Mas o Senhor mandou Miguel e arcanjo e lutou para defender e guardar o corpo de Moisés. E eles não disseram nenhuma palavra repreendendo o maligno. Ele disse que o Senhor te repreende. Então esse poder é dado para Deus. Nós não temos autoridade para repreender nada. A autoridade vem só lá de cima. É Ele que repreende. E ele termina esse texto fazendo uma oração pelas pessoas. Infelizmente ele estava escrevendo para os judeus. Porque os judeus, infelizmente ele estava escrevendo para os judeus. Porque os judeus é que mais foram as pessoas que lutaram contra Jesus. Foi eles que lutaram para que o Messias não aparecesse. Porque ele veio trazer para a terra tanta glória, tanto poder. E a salvação iria começar em Israel. Deus iria levantar Israel com poder. Mas eles o rejeitaram, o Filho de Deus. Então as portas
começaram a se abrir para os gentios. Então, Marcos, ele escreve esse livro para os romanos, para evangelizar os romanos, para dizer para os romanos que todos os seres humanos precisam da salvação eterna. Jesus, ele veio para salvar o mundo inteiro. Entregou a sua vida voluntariamente. Ele poderia dizer uma palavra ali. Aqueles soldados todos, soldados romanos, poderiam morrer ali fulminante, né? Mas ele não fez isso. Ele veio para esse propósito e ele fez até o fim. E muitas vezes eu fico observando, muitas vezes o crente passa por prova, passa por luta, passa até por momentos financeiros difíceis. E às vezes ele quer blasfemar de Deus, quer colocar Deus como culpado. Não faça isso. Não faça isso. Dobre o seu joelho e adore a Deus nas dificuldades. Dobre o seu joelho, adore a Ele pelo que você está passando. Olha para o Cordeiro de Deus. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele não está interessado em fazer você ficar rico, não. Não. Ele pode te abençoar você. Mas ele está interessado em salvar a sua vida e você. E agora nós vamos para a parte do texto que é tão importante, e essa parte é o coração deste evangelho, dessas escrituras, que diz assim, capítulo 12, versículo 12, diz assim: depois disso Jesus se apareceu com outros, aparecia a 2 discípulos que iam caminhando para o campo. E eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos. E esses não acreditaram no que os dois disseram. Veja a incredulidade. Eles disseram que Jesus já havia ressuscitado. E eles não acreditaram. O Tomé negou Jesus, dizendo: não, esse aí não é Jesus. Esse aí não é Jesus. Se eu não colocar a mão ali onde está os furos nas mãos, eu não vou saber que é ele. Irmãos, a incredulidade é muito grande das pessoas. O próprio Judas que traiu Jesus, o mesmo se repetiu com o apóstolo Pedro. Lembra que o apóstolo Pedro: não, Senhor, eu estou do teu lado, eu morrerei contigo. Pedro, não fala isso. Então você está falando uma coisa que não tem, você não sabe o que está falando. Porque hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, você negará o meu nome. Que quando Jesus estava sendo crucificado, ele saiu dali, quem sabe, triste, aborrecido. Agora o mestre, a nossa maior fonte de entendimento e sabedoria, foi-se, e agora? E ele se assentou ali perto de uma, você sabe como que às vezes ele chega de longe, vê as notas ali dos malfeitores, ele senta ali de longe, fica olhando, observando, vê o que eles estão conversando, o que eles estão falando, e de repente alguém aponta para ele: ei, e você aí? Você é um deles. Não, eu não sou não. Você é um deles. E ali a pouco passa aquele momento, alguém fala: mas você é Deus, você é parecido com ele. Aí eu estava aí Pedro chora, é Deus. O arrependimento chegou no coração de Pedro. Aquilo foi a gota da água que caiu para Pedro acordar e despertar. Senhor, é verdade, o Senhor me alertou. Eu acredito que Pedro saiu dali, foi chorar e dobrou seu joelho: Senhor, me perdoa, porque olha, eu sou um pecador mesmo. Por tudo aquilo que eu aprendi com Jesus, ainda sou frágil. Por tudo aquilo que nós aprendemos com Jesus, ainda nós acabamos fazendo algumas coisas que não agradam a Ele. Isso, às vezes, é para o crescimento. Eu acredito que depois dessa palavra, depois que esse galo cantou, Pedro cresceu na fé. Pedro teve um desempenho na fé tão grande que Jesus disse para ele: olha, você dessa pedra irei fazer uma igreja, irei formar uma igreja. E de Pedro, Deus levantou uma igreja ali para a pregação do Evangelho. Quando você lê o Evangelho de Pedro, a gente vê que Pedro era tão amoroso, um homem que era sanguíneo,
tão brutal assim com as pessoas, e de repente ele se torna um homem tão amoroso com as pessoas, tão querido, né? Que se ele tivesse aqui, ele abraçava todo mundo, né? E como o pastor Manuel, né? Então, é assim. Às vezes Deus permite aquele momentinho que você é tão fiel, acha que eu estou tão seguro naquilo que eu estou fazendo, e de repente você cai no erro, cai numa pequena brecha ali que você cai, meu Deus, eu oro para isso, Jesus me perdoa. E esse arrependimento de Pedro fez bem para ele. E o arrependimento faz bem para nós. Quando nós se acordamos dos nossos falhas, daquilo que passamos, que não agrada ao Senhor, nós despertamos, é verdade. Agora eu quero ser mais crente, mais fiel, mais adorador, mais humilde na presença de Deus, mais sincero para com as pessoas, mais sincero para com Deus. E Pedro se transformou nesse homem. Pedro se transformou nesse homem, um ganhador de almas para o reino de Deus. Uma pregação de Pedro ganhou 3.500 almas para Jesus. Um homem que era, diz a palavra que ele era analfabeto, mas eu acho que ele era um semi, né? Porque ele conhecia alguma coisa, né? Aconteceu que não tinha pouco estudo, pregar e ganhar uma multidão para Jesus, né? Quem faz isso? É só ele, é só o Senhor, e a glória é dele. É só o Senhor que tem esse poder. E eu quero continuar lendo esse texto que diz assim, diz o 14: por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto eles estavam à mesa, comendo, e eles os repreendeu por não terem fé. Jesus os repreendeu eles por não ter fé, e por teimarem em não acreditar no que havia contado, e o que tinha visto ressuscitado. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse sinal vai acontecer. Ide por todo mundo, anunciar o Evangelho. A todos os que crerem serão salvos, e os que não crerem será. Por que diz a palavra será? Porque ainda tem uma vírgula ali, tem um ponto ali. Será que se a pessoa pode se arrepender no meio do caminho da sua vida, ainda ele tem oportunidade. Se ele estiver caminhando e lá na frente ele observar, tem um ponto, ele falando: realmente eu sou um pecador, eu preciso dele, eu vou me voltar para ele. Então ele vai ser salvo, ele vai ser resgatado naquele dia. Então este momento é que nós temos que observar, que às vezes a pessoa está lá no mundo, praticando coisas que não agradam a Deus, de repente o Senhor salva ele, faz dele um ganhador de almas, faz dele um grande evangelista, né, que prega o Evangelho. E essas pessoas, quando praticam o mal lá fora, eles vêm para a igreja, eles vêm com muita sede. Talvez ele veio mais com sede do que a gente que quase nasceu na igreja, né? A gente já está até acostumado aí com os pais, com as mães, né, na igreja. Então essas pessoas vêm com fome e com vontade que os amigos dele venham para Jesus. Então ele tem mais habilidade de trazer os seus amigos para Jesus, porque no momento ele sofre assim um desprezo pelos amigos. Os amigos vão desprezar ele, falando: não, isso aqui você faz parte, agora você já é. Por mais que ele não queira, mas o semblante dele já conta a mudança de vida dele, porque Cristo faz a diferença na nossa vida. Jesus faz a diferença na sua vida. Quando você tem Jesus, você pode ir aonde você entrar, até loja que você entrar, e vão saber que é uma crente, é um cristão, é uma cristã que tem todo. Eles sabem, eles identificam. Muitas vezes a gente como cristão não identifica, mas o mundo lá fora identifica você. Por isso que a gente tem que ter um comportamento muito bom. A gente tem uma culpa. Muitas vezes eu me sinto tão culpado que eu não sei evangelizar as pessoas assim diretamente. Eu preciso aprender isso. Porque eu tenho a minha esposa, a Maria, ela tem uma facilidade de evangelizar. Daí uma pessoa já fala de Jesus, já quer mostrar o caminho, a pessoa fica pensando.
eu já vou abrir a prestação. O que eu quero? Por que eu faço isso? Eu tenho medo da pessoa dizer não. Então já vou mostrando que Jesus é isso, que Jesus salva. Vou fazendo assim um sinais assim, importante para que aquela pessoa venha ter sede do Evangelho. E de repente, na hora certa, você apresenta Jesus. Fala. E esses dias atrás eu fiquei surpreendido. Eu visitei a casa de um moço ali, meu cliente até. O pai dele estava na cama ali, né? Tinha saído do hospital, teve parte. Eu falei, você aceita orar pelo seu pai? Sim, eu aceito. Eu orei pelo pai dele. Passou uma semana, o rapaz ficou doente. O filho dele. E eu já tinha falado alguma coisa de Jesus para ele. Já tinha falado da vida, dos pais e tal. E passou uma semana e esse rapaz ficou doente. Ficou assim, mal, daí foi internado. E aí a gente ficamos orando por ele. Passou-se, quando foi quinta-feira agora, sexta-feira agora, veio a notícia que ele faleceu. Mas eu senti uma culpa tão grande. Meu Deus, que eu fui negligente, podia ter falado, quer aceitar Jesus ali? Né? Às vezes a gente fala, quer aceitar Jesus como teu Salvador? Você não prepara, a pessoa briga com você. Não, mas eu tenho Jesus, como você fala isso? Né? Então a gente tem que preparar e a gente tem que mostrar para ele, olha, Jesus não quer simplesmente fazer nada na tua vida, ele quer mudar, ele quer tirar esse fardo pesado que você está carregando. Esse pecado que você carrega desde o ventre, desde o mundo inteiro que você traz do ventre da sua mãe, ele quer tirar esse fardo pesado, quer trazer uma vida mais leve para você. Quer fazer você diferente. Não é uma riqueza que ele quer te oferecer, ele pode te abençoar, mas é uma vida eterna que ele vai te dar. E esses sinais vão acontecer aqui, ó. Nós vamos aqui, ó. Isso é uma escrita, é um decreto. O que é um decreto? O decreto é irrevogável, ele não volta atrás. O que está escrito aqui, essas escrituras, é um registro. Esse registro está registrado lá nas escrituras sagradas, lá em Israel tem a Bíblia escrita, tem os pergaminhos, tem os rolos ali, tudo registrado. Registro de 7 chaves. Ninguém pode entrar lá e mexer nessas escrituras. Pode ir lá tirar uma foto, uma xerox, mas ninguém pode mexer. Por quê? Porque está registrado. E ainda que alguém apague aqui na terra, lá, vamos supor que queima lá, pega fogo, Deus não vai permitir, mas lá no céu tem o original. Ela não volta vazia. E esse sinal vai acontecer na minha vida e na sua vida. Diz aqui, aos que crerem, será dado o poder de fazer estes milagres. Que milagres são esses? Expulsarão os demônios pelo poder do meu nome, e falarão uma nova língua, e pegarem em cobras, uma Bíblia fala em serpentes, né? E beberão, e se beberem algum veneno, alguma coisa mortífera, não lhe sofrerão nenhum mal. Ou quando puser as mãos sobre os demônios, sobre os doentes, né? Esses ficarão curados. A Bíblia aqui está dando essa autoridade para expulsar os demônios. Mas essa autoridade é dele. É no nome de Jesus. É Jesus a quem está libertando. E se você estiver enfermo, vai pedir uma oração, vai trazer até mesmo a igreja, e a pessoa vai receber aquela oração. E a pessoa vai ser curada. E se não for curado, é porque está debaixo da vontade do Pai. Ele tem todo o poder para curar. O poder está na mão dele. E se ele não quiser curar, pode os melhores pastores orar. Pode o tipo de oração das igrejas orar. Pode fazer campanha de oração. Ele pode curar. Ele não cura. Por quê? É um propósito.
Uma certa feita eu tive uma experiência com Deus. Minha esposa não vai ficar brava comigo, não. Eu já contei para ela. A minha filha, a Bárbara, estava horrível. Ela no hospital, e eu falei, Deus, por que o Senhor fez isso? Aí Deus falou assim comigo, se você quiser que eu devolva a vida para ela, eu devolvo. Mas ela vai voltar a ser um bebezinho. Vocês vão ter que criar ela de volta, como um bebezinho, e vai ser muito cansativo para vocês. Eu posso fazer isso, mas aí, se ela se perder no caminho, é problema de vocês daqui para frente. Aí eu falei, Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Isso é duro para mim, mas que a tua vontade prevaleça, mas não a minha, que nem a minha esposa. Que a sua vontade prevaleça. Então o Senhor fez aquilo que foi melhor. Então, muitas vezes a gente está aos pés do Senhor. Quando a gente está ali na presença de Deus, clamando pela salvação, clamando por libertação. Eu não falo isso por exaltação. Eu tinha um terreno, eu ia orar toda semana. Quando ela estava doente, eu ia 2 vezes por semana. Eu almoçava, jantava, no outro dia eu não comia. A Carla fazia janta para mim, eu não jantava. No outro dia eu não comia, ficava 2 dias sem servir, estava consagrando a minha vida ao Senhor. Você sabe quantas vezes eu fiz isso? Aproximadamente 70 vezes. E Deus, Ele traz, Ele salva, Ele faz a obra. E tudo é dele. Você sabe o que aconteceu depois? Foi o período que mais eu sofri acusações. Foi o período que mais eu sofri. Pessoas que me acusavam às vezes. Mas eu estava na presença de Deus. Uma vez eu estava numa tarde de libertação, o pregador falando, e Deus usou aquele moço para falar comigo. Ele disse assim, olha, uma certa feita eu orava tanto. Foi o período que mais eu fui perseguido por quanto eu orava. E isso acontece com as nossas vidas. Muitas vezes a gente tem que saber que quando a gente investe na obra de Deus, o inimigo não fica satisfeito. Ele não fica satisfeito com você fazer a obra de Deus. Você sabe o que aconteceu depois? Aquele terreno que eu orava, que tinha escritura tudo certinho, foi um levante tão grande que aquilo foi-se embora. Foi-se embora. Eu abri mão para que seja feita a vontade do Senhor. Passei uma prova muito grande com aquilo, mas Deus me deu a vitória. E hoje eu estou aqui glorificando a Deus do que Ele é Senhor da minha vida. Dessa terra, você não leva nada. As pessoas vêm, passam aqui e vai. Mas um legado espiritual tem que deixar para as pessoas. De salvação. De evangelizar e de ganhar almas para o reino de Deus. Quer seguir a Jesus? Negue a sua vida. Quer seguir a mim? Diz Jesus, negue-se a si mesmo. Mas alguém queria seguir Jesus, mas eu tenho que cuidar de meu pai e minha mãe. Deixa seu pai e sua mãe e vinde a mim. Vamos a caminhar. É assim. O que você tem para nos dar a riqueza desse mundo? Não, eu tenho. Vou te abençoar nessa terra, mas vou te dar a vida eterna nesse mundo. E esse é o Evangelho genuíno que o Senhor tem para nos dar. E nós temos que estar aptos a seguir esse Evangelho. Irmãos, eu quero dizer a vocês que foi 2 momentos que eu passei na minha vida. 2 momentos que eu passei na minha vida difícil, muito difícil. E foi fases grandes que eu achei que eu ia morrer de coração. Coração disparado. A pressão subia lá em cima. E eu aos pés do Senhor. Vai aos pés do Senhor. Buscava a palavra do Senhor. Eu ia no culto, quase todas as oportunidades que eu tinha, escola dominical. Todo culto que eu podia ir, eu ia. E Deus falava tanto no meu coração e me abençoava tanto. Eu recebia muitas bênçãos de Deus na minha vida espiritual. Eu quero dizer a vocês que tudo isso que a gente faz para a obra de Deus, a recompensa às vezes não vem da terra.
mas vem lá de cima. Amém? Conhecereis a verdade e ela vai libertar. Mas eu quero dizer melhor: conhece Jesus primeiro. Jesus. Conhece o Salvador. Tem intimidade com Ele. Tem uma vida de intimidade. E eu quero dizer a vocês uma coisa que eu estava esquecendo. Quem pregou para Paulo? Quem era o corajoso que ia pregar para Paulo? Aonde Paulo iria, pregar a palavra do Senhor? Onde Paulo iria caçar os cristãos? Era caça cristão. Ele pegava e não tinha dó, não. Ele arrancava da espada e passava pelo pescoço. Quando ele falava, eu vou para tal cidade, a cantarada sobre tudo da cidade. Abandonava a cidade de medo. Não tinha um homem corajoso que pegou para ele. Mas uma certa feita ele foi para Damasco. Foi para pregar os cristãos. E na ida ele foi com seus soldados. Ele era um cara, um cara assim, era poderoso, ele tinha poder, ele tinha autoridade diante de Paulo. E quando ele estava indo no caminho, ele ficou cego e caiu no caminho. E caiu e ficou atordoado. E Jesus falou assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Assustado, não olhou, não viu ninguém, porque ele estava com seus olhos sem poder enxergar direito. Quem és tu? Ele reconheceu a voz. Essa voz é de alguma majestade. Essa voz é grande, é poderosa. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Então, naquele exato momento, Deus manda Ananias ir até falar com ele para mostrar o caminho para ele. E quando Ananias recebe a notícia de Deus, diz: Senhor, eu não vou, não. Eu não vou ser morto? Não vou. E naquele exato momento ele disse: Paulo já está convertido, eu já peguei ele já está comigo, vai lá. E ele foi. Eu acredito que foi maravilhoso. Então aquilo que você não pode fazer, aquilo que você quer fazer, muito fazer, mas você não consegue fazer, o Senhor vai adiante de nós e faz. Paulo, por tudo aquilo que Deus fez na vida dele, por alguns anos, ele, ainda crente, sendo ensinado pelo Bernabé, que foi tio do Marcos, foi tio de Marcos, Bernabé. Ele era um homem muito culto, muita sabedoria, tipo um pastor, um teólogo da época, bem com conhecimento, muita sabedoria. E ele pegou Paulo e levou Paulo para a casa dele, cuidando de Paulo, ensinando a Paulo, fazendo que Deus usou ele para moldar a vida do apóstolo de Paulo. Por que Paulo foi apóstolo? Paulo foi um apóstolo. Por que ele não foi o apóstolo no lugar de Judas que morreu? Porque foi que ele veio depois, bem depois. Então, a obra que o Senhor faz na sua vida, muitas das vezes que Deus faz, é pelo poder divino, não é pelo poder humano. E pelo poder divino as coisas acontecem. Muitas vezes a gente espera pelo médico, e o médico, Deus deixou a medicina para a gente ir atrás. Mas o poder de cura realmente vem de Deus. Amém? Confia no Senhor, crê no Senhor, que o Senhor pode curar você através dessa mensagem, da vida dele. Amém? Deus abençoe a igreja. Quer contar o pastor? Se você quer orar, vamos orar então? Você coloca o pé do Senhor. Eu não sei, eu conheço todos vocês aqui, todos. Mas eu não sei da intimidade de ninguém. Não conheço ninguém em particular de vocês, não. Mas esse Jesus conhece, esse Jesus sabe. Ele sabe do que você precisa. Ele conhece as tuas carências. Se você tem algo para fazer amanhã e você não consegue, se você tem uma conta para pagar,
eu tenho um resultado da medicina para ter, um exame para fazer. Deposita tudo nas mãos dele. Coloca tudo nas mãos dele. Senhor, está nas tuas mãos a partir de agora. Eu creio que do Senhor é o poder e a glória. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é diante da tua presença que estamos. E nada eu sou, me coloco aqui como um simples servo do Senhor, totalmente dependente da tua misericórdia, da tua graça. Que as mãos do Senhor venham estar estendidas nesse momento a cada vida, a cada pessoa que está aqui, a cada irmão, a cada irmã. Senhor, representante dos seus lares, das suas famílias, que o Senhor possa levantar hoje, agora, Senhor Deus, verdadeiros evangelistas para pregar o Evangelho, verdadeiros missionários para ganhar almas para o reino de Deus. Simplesmente, nós não temos palavras, Senhor Deus, para conquistar um pecador, mas o Senhor tem o poder para transformar a vida de um pecador e trazer ele para a cruz, trazer ele para o Evangelho, trazer ele para ser liberto pela cruz. A cruz do Calvário, que Jesus levou todas as nossas culpas, e que foi derramado sobre ele todos os nossos pecados. E diante disso, Senhor Deus, nós estamos aqui na tua presença, totalmente dependentes de Ti, totalmente, Senhor Deus, necessitados, Senhor Deus, da tua misericórdia, e a tua misericórdia que vai adiante de nós. Toma, Senhor Deus, a cada irmão, a cada irmã desta igreja, e que o Senhor venha, Senhor Deus, realizar obras maiores ainda do que a gente possa imaginar, que a nossa mente é tão pequena, tão simples, que a gente faz cálculo, que são cálculos que às vezes são muito menores do que o cálculo do Senhor, muito diferentes do que o Senhor tem de propósito com a nossa vida. Eu apresento diante do Senhor a vida de cada um. O Senhor conhece as crianças, Pai, essas crianças da igreja, Pai. O Senhor sabe, Senhor, que as crianças de hoje estão sendo bombardeadas, Senhor Deus, para se afastar dessa palavra. As crianças, Senhor, nós sabemos que elas, Senhor, são o alvo de amanhã, são os pregadores de amanhã, são as pessoas que o Senhor vai usar. E eu já quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha proteger as crianças dessa igreja, dando a sua direção, Pai. Todas as nossas crianças, nossos filhos, netos, eu apresento diante do Senhor. Que Deus venha abençoar em nome de Jesus. Eu vi